Constituição do Estado de Minas Gerais alterado pela Emenda Constitucional 120/25. Artigos 31, 39, 109 ao 111, 133 ao 143, 153 a 164, 244, 245. Artigo 31. O Estado assegurará ao servidor público civil da administração pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, svi, 17, 23, 19, 20, 22 e 30, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público. Em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho. Parágrafo 1. A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se refere o caput deste artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. Parágrafo 2. O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 3. Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. Parágrafo 4. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 5. A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal, para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais, nos autos número 1.219.668-16-2023 813-00000. Em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 1º da Emenda à Constituição nº 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da ANC. Para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Parágrafo 6. Fica assegurado ao servidor público civil o direito a 1. Assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. 2. Assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde o nascimento até 6 anos de idade. 3. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Seção 6. Dos militares do Estado. Artigo 39. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Parágrafo 1. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme militares. Parágrafo 2. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. Parágrafo 3. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva. Parágrafo 4. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e será, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Parágrafo 5. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Parágrafo 6. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos.
Parágrafo 7. O oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. Parágrafo 8. O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 9. A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no artigo 111. Parágrafo 10. Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no Estatuto. Parágrafo 11. Aplica-se ao militar o disposto nos parágrafo 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 24, nos parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 31 e nos parágrafo 9, 24 e 25 do artigo 36 desta Constituição. E nos incisos 8, 12, 17, 23 e 19 do artigo 7º da Constituição da República. Parágrafo 12. Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço. Parágrafo 13. Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei complementar específica. Parágrafo 14. Aplica-se aos militares da reserva, aos militares reformados e aos pensionistas o disposto no parágrafo 19 do artigo 36, na forma de lei complementar. Subseção 4. Da Justiça Militar. Artigo 109. A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 110. O Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma unidade. Parágrafo 1. Os juízes oficiais da ativa e os integrantes do 5º Constitucional serão nomeados por ato do governador do Estado, obedecendo-se à regra do artigo 99. Parágrafo 2. O juiz do Tribunal de Justiça Militar e o juiz auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do desembargador e do juiz de direito de entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações. Parágrafo 3. O subsídio do juiz do Tribunal de Justiça Militar e o do juiz auditor serão fixados em lei, observado o disposto no artigo 101 desta Constituição. Artigo 111. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Parágrafo único. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Seção 5. Da segurança do cidadão e da sociedade. Subseção 1. Da defesa social. Artigo 133. A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica visando a 1. Garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. 2. Prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência. Em casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos. 3. Promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e a criminalidade.
Artigo 134. O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do governador na definição da política de defesa social do Estado e tem assegurada, em sua composição, a participação, 1. Do vice-governador do Estado, que o presidirá, 2. Do secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, 3. Do secretário de Estado da Educação, 4. De um membro do Poder Legislativo Estadual, 5. Do comandante-geral da Polícia Militar, 6. Do chefe da Polícia Civil, 7. De um representante da Defensoria Pública, 8. De um representante do Ministério Público, 9. De 3 representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um indicado na forma da lei. Parágrafo 1. Na definição da política a que se refere este artigo, serão observadas as seguintes diretrizes: 1. Valorização dos direitos individuais e coletivos. 2. Estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de respeito à lei e ao direito. 3. Valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade. 4. Prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações administrativas. 5. Preservação da ordem pública. 6. Eficiência e presteza na atividade de colaboração para a atuação jurisdicional da lei penal. Parágrafo 2. A lei disporá sobre a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Social. Artigo 135. A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de profissionais com exercício de suas atividades junto das unidades policiais. Subseção 2. Da Segurança Pública. Artigo 136. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 1. Polícia Civil. 2. Polícia Militar. 3. Corpo de Bombeiros Militar. 4. Polícia Penal. Artigo 137. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao governador do Estado. Artigo 138. O município pode constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos do artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição da República. Artigo 139. A Polícia Civil, órgão permanente do poder público, dirigido por delegado de polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração, no território do Estado, das infrações penais, exceto as militares. Lhes são privativas as atividades pertinentes à perícia oficial de natureza criminal e ao processamento e arquivo de identificação civil e criminal, artigo com redação dada pelo artigo 5º da Emenda à Constituição nº 113, de 24 de abril de 2023. Artigo 140. A Polícia Civil é estruturada em carreiras, e as promoções obedecerão ao disposto em lei complementar. Parágrafo 1. O ingresso na Polícia Civil se dará em classe inicial das carreiras, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado privativamente pela Academia de Polícia Civil. Parágrafo 2. O exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das respectivas carreiras. Parágrafo 3. Para o ingresso na carreira de delegado de polícia, é exigido título de bacharel em Direito e concurso público, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, e exigido curso de nível superior de escolaridade para de perito criminal. Parágrafo 4. O cargo de delegado de polícia integra, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado, parágrafo acrescentado pelo artigo 1º da Emenda à Constituição nº 82, de 14 de abril de 2010. Artigo 141. O chefe da Polícia Civil é livremente nomeado pelo governador do Estado dentre os integrantes, em atividade, da classe final da carreira de delegado de polícia. Artigo 142.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto, competindo, 1. A Polícia Militar, a Polícia Ostensiva de Prevenção Criminal, de Segurança, de Trânsito Urbano e Rodoviário, de Florestas e de Mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 2. Ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. 3. A Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de Polícia Judiciária Militar, nos termos da Lei Federal. Parágrafo 1. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. Parágrafo 2. Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação. Parágrafo 3. Para o ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar, COPM, é exigido título de bacharel em Direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, parágrafo declarado inconstitucional em 14 de junho de 2021. A de 4.590. Acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2021. Em 23 de agosto de 2021, o Tribunal determinou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que a decisão produza efeitos ex nunc, nos termos do voto do relator. Trânsito em julgado. 10 de setembro de 2021. Parágrafo 4. O cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, COPM, com competência para o exercício da função de juiz militar e das atividades de polícia judiciária militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado. Em 23 de agosto de 2021, o Tribunal determinou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que a decisão produza efeitos ex nunc, nos termos do voto do relator. Artigo 143. Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo único. Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o caput deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com intervalos de no máximo 5 anos, visando ao seu aprimoramento e atualização. Artigo 143-A. A Polícia Penal incumbe a segurança dos estabelecimentos penais do Estado, nos autos número 1.219.668, 16/2023, 813-0000, em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição nº 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da ONG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Artigo 143-B. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos e por meio da transformação de cargos de carreira dos agentes penitenciários, nos autos N.O. sobrescrito.
1.219.668,16/2023, 813-00000, em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição N.O. sobrescrito 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Artigo 143-C. A Polícia Penal é estruturada em carreiras, e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento, nos autos número 1.219.668, 16/2023, 813-00000, em trâmite no TJMG. O Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição número 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Artigo 143-D. A Polícia Penal, dotada de autonomia administrativa, será dirigida por policial penal com no mínimo 15 anos de efetivo exercício, que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em Direito, nos autos N.O. sobrescrito 1.219.668, 16/2023, 813-00000, em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição N.O. sobrescrito 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Artigo 143-E. Ao Sistema de Atendimento Socioeducativo incumbem a elaboração, a coordenação e a execução da política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, nos autos número 1.219.668, 16/2023, 813-00000. Em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição número 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Artigo 143-F. Integram o quadro de pessoal da Polícia Penal e do Sistema de Atendimento Socioeducativo as carreiras administrativas, instituídas na forma de lei específica, nos autos número 1.219.668, 16/2023, 813-00000. Em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição número 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Artigo 143 gramas. A Polícia Legislativa a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 62 desta Constituição incumbem a segurança dos membros do Parlamento Mineiro e o policiamento da sede e das demais dependências da Assembleia Legislativa, nos autos N.O. sobrescrito
1.219.668, 2023, 8.13.0000, em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 4º da Emenda à Constituição N.O. sobrescrito 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da ONG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. Seção 2. Dos orçamentos. Artigo 153. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O Plano Plurianual de Ação Governamental. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. O Orçamento Anual. Artigo 154. A lei que instituir o Plano Plurianual de Ação Governamental estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Parágrafo único. O Plano Plurianual e os programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e submetidos à apreciação da Assembleia Legislativa. Artigo 155. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluirá as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais. Parágrafo 1. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Governador do Estado, resultará das propostas parciais de cada poder, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, compatibilizadas em regime de colaboração. Parágrafo com redação dada pelo artigo 1º da Emenda à Constituição nº 73, de 29 de novembro de 2005. Parágrafo 2. Para proceder à compatibilização prevista no parágrafo anterior e à efetiva verificação dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, será constituída comissão permanente, composta de 6 membros, indicados: 1 pela Mesa da Assembleia, 2 pelo Governador do Estado, 3 pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 4 pelo Procurador-Geral de Justiça, 5 pelo Presidente do Tribunal de Contas, 6 pelo Defensor Público-Geral do Estado. Parágrafo 3. A comissão a que se refere o parágrafo anterior, com amplo acesso a todos os documentos pertinentes à sua função, emitirá laudo conclusivo sobre a capacidade real do Estado de arcar com os custos das propostas parciais e indicará, se for o caso, os ajustes necessários ao equilíbrio da despesa com a receita. Parágrafo 4. A lei definirá os critérios e a competência desta comissão, que acompanhará e avaliará as receitas do Estado, para o fim de se estabelecer a justa remuneração do servidor. Parágrafo 5. Revogado pelo inciso 1 do artigo 9º da Emenda à Constituição nº 113, de 24 de abril de 2023. Artigo 156. As propostas orçamentárias dos poderes legislativo e judiciário serão elaboradas, respectivamente, pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Justiça, observados os limites estipulados conjuntamente e incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica, no que couber, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Artigo 157. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. O orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Parágrafo 1. Integrará a lei orçamentária demonstrativo específico com detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo, de 1. Objetivos e metas especificados em subprojetos e subatividades. 2. Fontes de recursos,
3. Natureza da despesa. 4. Órgão ou entidade responsável pela realização da despesa. 5. Órgão ou entidade beneficiários. 6. Identificação dos investimentos, por região do Estado. 7. Identificação, de forma regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 2. O orçamento, compatibilizado com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, terá, entre suas funções, a de reduzir desigualdades entre as regiões do Estado, segundo critério populacional. Parágrafo 3. A Lei Orçamentária Anual não conterá disposição estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 4. O Estado publicará, até o dia 30 do mês subsequente ao da competência, balancetes mensais de sua execução orçamentária e financeira. Artigo 158. A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, segurança, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura. Parágrafo 1. Os recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário. Parágrafo 2, revogado pelo inciso 3 do artigo 9º da Emenda à Constituição nº 113, de 24 de abril de 2023. Artigo 159. Cabe à Lei Complementar, 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e condições para a instituição e funcionamento de fundo. 3. Dispor sobre procedimentos que serão adotados em caso de impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no parágrafo 6º do artigo 160. Artigo 160. Os projetos de lei relativos a plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Assembleia Legislativa, observado o seguinte: 1. Caberá à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, a examinar e emitir parecer sobre os projetos de que trata este artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Governador do Estado. B. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentários, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Assembleia Legislativa. 2. As emendas serão apresentadas na comissão indicada no inciso 1, a qual sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário da Assembleia Legislativa. 3. As emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual ou ao projeto que a modifique somente podem ser aprovadas caso a. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre 1. Dotação para pessoal e seus encargos. 2. Serviço da dívida. 3. Transferência tributária constitucional para município, ou c. Sejam relacionadas 1. Com a correção de erro ou omissão, ou 2. Com as disposições do projeto de lei. Parágrafo 1. O governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembleia Legislativa, para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão a que se refere o inciso 1, a votação da parte cuja alteração for proposta. Parágrafo 2. Os projetos de lei do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 159. Parágrafo 3.
Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 4. As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei do orçamento anual serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, sendo que 50% desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde. Ressalvado o disposto no artigo 159 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 5. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 4º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 6. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, das programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por 1. Emendas individuais, nos termos previstos no parágrafo 4º, no montante correspondente a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei do orçamento anual. Ressalvado o disposto no artigo 160 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 2. Emendas de blocos e bancadas constituídos nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa, no montante correspondente a 0,0041%, 0,0041% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, por deputado integrante do bloco ou da bancada, ressalvado o disposto no caput do artigo 141 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 7. Para fins do disposto no parágrafo 6º, considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 8. Em até 2 dias úteis após a publicação do relatório resumido da execução orçamentária referente ao exercício financeiro anterior ou 5 dias úteis após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o que ocorrer por último, o Poder Executivo promoverá a abertura de sistema para que os parlamentares, no prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, façam as indicações referentes às programações incluídas pelas emendas especificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 6º, contendo, no mínimo, o número da emenda, o nome do parlamentar ou a identificação do bloco ou da bancada, conforme o caso, o nome do beneficiário e o respectivo valor, com observância dos percentuais destinados a ações e serviços públicos de saúde, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos dos parágrafo 4º e 18. Parágrafo 9. As programações a que se refere o parágrafo 6º não serão de execução obrigatória nos casos em que ocorram impedimentos de ordem técnica insuperáveis. Parágrafo 10. Para cumprimento do disposto no parágrafo 6º deste artigo, os órgãos de execução observarão o cronograma de análise e verificação de eventuais impedimentos e de indicação de prioridades, pelos parlamentares, pelo bloco ou pela bancada, para a execução das programações, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que conterá também os procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 11. Revogado pelo artigo 4º da Emenda à Constituição nº 100, de 4 de setembro de 2019. Parágrafo 12. A execução orçamentária e financeira obrigatória prevista no parágrafo 6º deverá ocorrer dentro do exercício financeiro da respectiva Lei Orçamentária Anual, observado o seguinte: 1. No caso das emendas previstas no inciso 1 do parágrafo 6º, é vedado o cômputo de qualquer percentual de restos a pagar das programações orçamentárias para o cumprimento da execução orçamentária e financeira. 2. No caso das emendas previstas no inciso 2 do parágrafo 6º, poderão ser consideradas,
Para o cômputo da execução orçamentária, as despesas inscritas em restos a pagar no exercício da respectiva lei orçamentária anual relativas exclusivamente às emendas executadas na modalidade de aplicação direta, até o limite de 50%, do valor dessas emendas, 3. Na hipótese de não pagamento ou de cancelamento dos restos a pagar a que se refere o inciso 2 deste parágrafo no exercício seguinte ao da inscrição, montante equivalente deverá ter sua execução orçamentária e financeira realizada até o término do exercício subsequente, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual a ser executado no exercício. Parágrafo 13. Se for verificado que a estimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 6º poderá ser reduzido em índice igual ou inferior ao incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 14. Transferência obrigatória do Estado destinada a município, para a execução da programação prevista no parágrafo 6º deste artigo, independerá da adimplência do ente federativo destinatário, não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169 da Constituição da República. Parágrafo 15. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública encaminharão à Assembleia Legislativa a relação atualizada das programações incluídas na Lei Orçamentária Anual nos termos do parágrafo 6º, detalhando o estágio da execução, indicando os impedimentos, caso existentes, e as eventuais reduções em seu montante a que se refere o parágrafo 13. Parágrafo 16. A relação de que trata o parágrafo 15 conterá: 1. Classificação funcional e programática da programação, 2. Número da emenda, 3. Número e beneficiário dos respectivos convênios ou instrumentos congêneres, 4. Execução orçamentária e financeira, 5. Eventuais impedimentos, bloqueios e outras ocorrências, com a devida justificação. Parágrafo 17. Nos 3 meses a que se refere o inciso 6 do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, poderão ser executadas, abrangendo o empenho, a liquidação e o pagamento, as programações relativas às ações de apoio à manutenção de unidades de saúde, inclusive as decorrentes de emendas individuais ou de blocos e bancadas, com destinação de recursos correntes para manutenção de entidades públicas e privadas. Parágrafo 18. No mínimo 50%, do montante a que se refere o inciso 2 do parágrafo 6º serão destinados a ações e serviços públicos de saúde ou à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, e o restante será destinado a projetos e atividades identificados no Plano Plurianual de Ação Governamental como de atuação estratégica, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. Parágrafo 19. Regulamento da Assembleia Legislativa disporá sobre os procedimentos de apresentação das emendas a que se refere o parágrafo 6º, sendo vedada, no caso do inciso 2, a apresentação de emenda por bancada que componha bloco parlamentar. Parágrafo 20. É permitido, mesmo em ano eleitoral, desde que a execução de seu objeto não envolva a distribuição gratuita de bens e valores, o repasse de recursos públicos vinculados à execução de convênios, contratos e demais instrumentos de parceria para: 1. Hospitais filantrópicos, 2. Associações de pais e amigos dos excepcionais. APAES, 3. Asilos, 4. Demais organizações da sociedade civil. Parágrafo 21. É vedada, mesmo em ano eleitoral, a recusa do repasse de recursos na hipótese prevista no parágrafo 20, bem como a recusa da prática dos atos necessários à sua concretização, uma vez que tal hipótese não envolve distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, não se configurando como impedimento de ordem técnica que inviabilize a execução orçamentária e financeira de programações orçamentárias originárias de emendas parlamentares impositivas. Artigo 160-A.
A transferência a municípios de recursos estaduais decorrentes de programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por emendas individuais, de blocos e de bancadas nos termos do parágrafo 6º do artigo 160 poderá ser feita por meio de uma das seguintes modalidades: 1. Transferência especial. 2. Transferência com finalidade definida. Parágrafo 1. Os recursos transferidos na forma do caput não integrarão a receita dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 14 do artigo 160, e do endividamento do ente federado beneficiado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos inativos e com pensionistas. 2. Encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput, os recursos, 1. Serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. 2. Passarão a pertencer ao ente federado beneficiado no ato da efetiva transferência financeira. 3. Serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado. Observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3. O ente federado beneficiado pela transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput poderá firmar contratos de cooperação técnica a fim de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput, os recursos, 1. Serão vinculados às programações estabelecidas nas emendas parlamentares ou indicadas na forma do parágrafo 8º do artigo 160. 2. Serão aplicados nas áreas de competência constitucional do Estado. Parágrafo 5. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a vedação a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, artigo acrescentado pelo artigo 1º da Emenda à Constituição nº 101, de 20 de dezembro de 2019. Artigo 161. São vedados: 1. O início de programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital, ressalvada autorizada mediante crédito suplementar ou especial com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, pela maioria de seus membros. 4. A vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas, a repartição da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 149, b. A destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 201, c. A prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita prevista no artigo 157, parágrafo 3º, d. A destinação de recursos para o amparo e fomento à pesquisa, prevista no artigo 212, e a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta, f. A destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e para a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, prevista no artigo 199, declarada a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição nº 47, de 27 de dezembro de 2000, que acrescentou a linha F, em 4 de março de 2009. A de 2447. Acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2009, g. A realização de atividades da administração tributária. 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos
de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de crédito ilimitado. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos previstos no artigo 158, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundação pública ou fundo. 9. A instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 10. O lançamento de títulos da dívida pública estadual e a realização de operação de crédito interna e externa, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa. 11. A aplicação de disponibilidade de caixa do Estado em títulos, valores mobiliários e outros ativos de empresa privada. 12. O aporte de recursos pelo Estado, por suas autarquias e fundações, por empresas públicas e sociedades de economia mista, a entidade de previdência complementar privada, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. 13. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo Estado e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas dos municípios. 14. Autorização por meio da Lei do Orçamento Anual para a abertura de crédito suplementar, a que se referem o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição da República e o parágrafo 3º do artigo 157 desta Constituição, quando se tratar de despesa cuja fonte de custeio decorra de receita proveniente de excesso de arrecadação que, no exercício financeiro, supere 1% da receita orçamentária total. Parágrafo 1. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá, sob pena de crime de responsabilidade, ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que a autorize. Parágrafo 2. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que tenham sido autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida, ouvido o Conselho de Governo e ad referendum da Assembleia Legislativa, por resolução, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública. Parágrafo 4. É permitida a vinculação dos recursos de que trata o artigo 149 para os efeitos previstos no inciso 4, alínea E, deste artigo, parágrafo acrescentado pelo artigo 4º da Emenda à Constituição nº 10, de 2 de setembro de 1993. Parágrafo 5. Deverá ser autorizada por meio de lei de abertura de crédito adicional a despesa, ainda que prevista na Lei do Orçamento Anual, cuja fonte de custeio decorra de receita proveniente de excesso de arrecadação que, no exercício financeiro, supere 1% da receita orçamentária total. Parágrafo 6. A transferência de recursos a município autorizada por meio de lei de abertura de crédito adicional a que se refere o parágrafo 5º é de execução orçamentária e financeira obrigatória e será feita por meio das modalidades previstas no caput do artigo 160-A. Artigo 162. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, aí compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues em duodécimos, até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 1. O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será feito mediante crédito automático em conta própria de cada órgão mencionado no caput deste artigo pela instituição financeira centralizadora da Receita do Estado. Parágrafo 2. É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados no caput deste artigo, sob pena de crime de responsabilidade. Artigo 163.
Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas estadual ou municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1. É obrigatória, no orçamento das entidades de direito público, a inclusão da verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento, em valores atualizados monetariamente, até o final do exercício seguinte. Parágrafo 2. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar o sequestro da quantia respectiva, a requerimento do credor, exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito. Parágrafo 3. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade. Parágrafo 4. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundados em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Parágrafo 5. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, devidas pelas fazendas públicas estadual ou municipal em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 6. O Estado e os municípios poderão fixar, por leis próprias, valores distintos para os débitos das entidades de direito público a serem considerados de pequeno valor para fins do disposto no parágrafo 5º, segundo a capacidade econômica de cada entidade, valores esses que não poderão ser inferiores ao do maior benefício pago pelo regime geral de previdência social. Parágrafo 7. É proibida a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, vedado o pagamento em parte na forma estabelecida no parágrafo 5º deste artigo e em parte mediante expedição de precatório. Artigo 164. Os projetos de lei de que trata esta seção serão apreciados, na forma do regimento, por comissão permanente da Assembleia Legislativa, com a competência indicada no inciso 1 do artigo 160. Seção 4. Da Política Urbana. Artigo 244. Compete ao Estado participar do processo de execução das diretrizes dos planos diretores, na forma deste artigo. Parágrafo 1. As atividades e serviços a cargo do Estado e de suas entidades de administração indireta, no âmbito urbano, serão articulados com os do município, visando harmonizar e racionalizar a execução das diretrizes do respectivo plano diretor, em favor do objetivo comum de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 2. A articulação de que trata o parágrafo anterior será a incumbência de órgão constituído, paritariamente, por representantes dos poderes públicos estadual e municipal. Parágrafo 3. As entidades da administração pública estadual, concessionárias dos serviços públicos relativos a equipamentos urbanos, obrigam-se a realizar e instalar os respectivos serviços de infraestrutura urbana nos loteamentos novos, no prazo de 180 dias contados de sua aprovação pelas autoridades municipais. Artigo 245. O Estado assistirá os municípios que o solicitarem na elaboração dos planos diretores. Parágrafo 1. Na liberação de recursos do erário estadual e na concessão de outros benefícios em favor de objetivos de desenvolvimento urbano e social, o Estado atenderá,
prioritariamente, ao município já dotado de plano diretor, incluídas, entre suas diretrizes, as de 1. Ordenamento do território, sob os requisitos de zoneamento, uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 2. Aprovação e fiscalização de edificações, observadas as condições geológicas, minerais hídricas e respeitado o patrimônio cultural a que se refere o artigo 208, entre outros requisitos compatibilizados com o disposto neste inciso. 3. Preservação do meio ambiente e da cultura. 4. Garantia do saneamento básico. 5. Urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas, preferencialmente sem remoção dos moradores. 6. Participação das entidades comunitárias no planejamento e controle da execução dos programas a elas pertinentes. 7. Manutenção de sistemas de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo urbano. 8. Reserva de áreas urbanas para a implantação de projetos de cunho social. Parágrafo 2. O Estado incentivará, mediante assistência técnica, a criação de cidades satélites, para a expansão urbana de cidades consideradas históricas, com o objetivo de preservação do núcleo cultural. Parágrafo 3. Adotar-se-á o mapeamento geológico básico como subsídio técnico para a planificação dos e ocupação do solo. 15. O WhatsApp, 31-98.765, 8.810. Martins Concursos.